Olá! Que a paz de Deus ilumine o seu dia e toda a sua semana. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai se debruçar sobre um texto antigo, de uma densidade assim impressionante, mas com uma mensagem, um simbolismo que ecoa de forma muito poderosa. O nosso material de análise é o capítulo 24 do livro de Ezequiel, e a nossa missão aqui é tentar desvendar os dois sinais dramáticos que, segundo a fonte, marcaram o início do fim para a antiga Jerusalém. E o cenário ele é muito preciso, né? Estamos em janeiro de 587 a.C., é o dia exato em que o exército babilônico começa o cerco definitivo à cidade, e nesse mesmo dia, o profeta Ezequiel recebe duas mensagens, uma por uma parábola e a outra através de um evento trágico e avassalador na vida pessoal dele. E fascinante aqui que o material ressalta é a simultaneidade. Não é uma profecia sobre um futuro distante, sabe? A palavra de Deus é entregue a Ezequiel no exato momento em que o juízo começa a acontecer a centenas de quilômetros de distância. É uma confirmação em tempo real. O tempo da espera, das advertências, acabou. A realidade estava literalmente batendo na porta de Jerusalém. Vamos então para a primeira imagem, a primeira mensagem. É uma parábola e o objeto central é uma coisa surpreendentemente doméstica. Uma panela. Parece simples, né? Mas o significado aqui é tudo menos isso. Como essa imagem é construída? Então Deus instrui Ezequiel a pegar uma panela e a colocar no fogo. A panela, que por fora parece limpa, mas por dentro tem uma ferrugem, representa a cidade de Jerusalém. E dentro dela, ele deve colocar os melhores pedaços de carne, os melhores ossos. E esses pedaços, segundo a análise que a gente tem, simbolizam os habitantes da cidade, especialmente a elite, né? Os nobres, os ricos, os líderes, aqueles que se sentiam completamente seguros dentro das muralhas. E essa sensação de segurança era um tema recorrente, não era? A ideia de que, não importa o que acontecesse lá fora, dentro de Jerusalém eles estariam protegidos. Mas a fonte menciona os melhores pedaços. Existe aí uma crítica social? Sem dúvida. Representa justamente aqueles que se beneficiaram do sistema, que talvez tenham perpetuado a injustiça e que agora se veem presos no mesmo caldeirão do juízo que todo mundo. Não tem escapatória, não tem privilégio que vá salvar do fogo. E o fogo, claro, seria a guerra, o cerco babilônico. Exato, o cerco que estava começando a ferver a cidade. Certo, a imagem é clara. A cidade sitiada é uma panela de pressão prestes a explodir. Mas o texto dá muita ênfase a um detalhe, uma crosta ou ferrugem dentro da panela que não pode ser limpa. E aqui a coisa fica bem interessante. Por que a ferrugem? Essa é a chave da parábola. A ferrugem, ou essa crosta, simboliza o pecado, a corrupção moral e espiritual. E a escolha da palavra é genial, porque a ferrugem não é uma sujeira superficial que você lava e sai. Não, ela corrói o metal. Exato. Ela se funde com a panela. A fonte que a gente analisou argumenta que isso indicava que a impureza de Jerusalém estava, inseparável da sua identidade. O pecado não era mais só algo que os habitantes faziam, mas algo que a cidade era. Corrupção se tornou estrutural, parte do material. É muito forte isso. E por causa disso, a solução não podia ser uma simples limpeza. Exatamente. A ordem divina é que os pedaços de carne sejam tirados sem critério, um por um, o que indica um juízo indiscriminado. E depois, a panela vazia deve ser colocada direto nas brasas para que o próprio metal queime e a ferrugem seja consumida. A única purificação possível era pelo fogo destruidor. Não havia mais métodos suaves. E essa ideia de uma mancha que não sai, de um crime que não pode ser escondido, é reforçada por outra imagem muito gráfica no texto, a do sangue derramado na rocha nua. Sim, um detalhe crucial e horripilante. A lei hebraica exigia que o sangue de um animal ou de uma pessoa fosse coberto com terra. Era um ato de respeito e para esconder o crime da vista de Deus, por assim dizer. Mas o texto diz que o sangue inocente de Jerusalém foi derramado e deixado sobre a rocha nua. Que não a absorve, né? Exato. Ao contrário da terra, a rocha mantém o sangue visível, exposto, gritando aos céus.
Simbolizava que os pecados de assassinato, de injustiça, eram tão públicos, tão descarados que estavam ali, à vista de Deus, clamando por vingança. Essa imagem da cidade como uma panela prestes a ser consumida é brutal. Um julgamento coletivo. Mas a fonte aponta para algo ainda mais perturbador. Algo que vai do coletivo para o pessoal de uma forma que é quase difícil de ler. Aqui a profecia se torna carne. O segundo sinal é um dos momentos mais trágicos e humanamente complexos de toda a Bíblia. No mesmo dia em que Ezequiel está fazendo a parábola da panela, Deus anuncia para ele: "Vou tirar de você de um só golpe o prazer dos seus olhos." E a mensagem é direta. A esposa dele, a quem ele amava profundamente, morreria. Subitamente. Como se a notícia em si já não fosse devastadora o suficiente, a ordem que vem junto é o que choca de verdade. Ele é proibido de fazer qualquer ritual de luto. Não pode chorar, não pode lamentar alto, tem que manter o turbante, calçar as sandálias, basicamente agir como se nada tivesse acontecido. Isso é de uma brutalidade. Visto de fora, parece uma ordem divina de uma crueldade imensa nessa. Sim, e o material que a gente está analisando aborda essa tensão. Trata a ação de Ezequiel não como uma supressão de sentimento, mas como um ato de profecia performática. A crueldade aparente da ordem tem um propósito pedagógico, radical. Como assim? O comportamento de Ezequiel seria tão bizarro, tão contrário a todas as normas sociais da época, que seria impossível ignorar. Um homem que não chora a morte da esposa amada, isso ia forçar as pessoas a confrontá-lo, a perguntar: o que significa isso? Por que você está agindo assim? Então, o choque da reação contida dele é, na verdade, o gatilho. É a isca para que o povo busque um significado mais profundo. A dor pessoal dele é usada para uma mensagem coletiva. Precisamente. Era uma ação calculada para quebrar a apatia dos exilados na Babilônia. Eles viam as profecias, ouviam as palavras, mas talvez não sentissem o peso delas. A dor silenciosa e visível do profeta os forçaria a prestar atenção de um jeito que nenhuma palavra conseguiria. E qual era, então, a mensagem por trás desse luto silencioso e forçado? A analogia fica explícita logo depois, certo? Sim, e é de uma simetria dolorosa. A chave está na frase que Deus usa para descrever a esposa de Ezequiel, o prazer de seus olhos. Poucos versículos depois, Deus usa exatamente a mesma expressão para descrever o que seria tirado do povo, o Templo de Salomão em Jerusalém. A fonte o descreve como a fortaleza de que vocês se orgulham, o prazer de seus olhos, o desejo de suas almas. Faz todo sentido. É uma analogia perfeita e terrivelmente dolorosa. O templo não era só um prédio, era o coração da identidade nacional e espiritual. A perda dele seria uma perda íntima, como a de um cônjuge. A dor pessoal e incomunicável do profeta era um espelho da dor nacional que estava por vir. Exatamente. E a lição se estende aos próprios exilados. Deus diz que, quando eles receberem a notícia da queda de Jerusalém, eles vão reagir do mesmo jeito que Ezequiel. Não vai ter lamento público. Eles vão gemer em silêncio. O choque vai ser tão grande, Tão profundo, tão paralisante, que os rituais tradicionais de luto vão parecer vazios, inadequados. Eles finalmente entenderiam na própria pele o que Ezequiel estava sentindo. É interessante pensar nisso. O luto costuma ser uma experiência comunitária, que une as pessoas. Mas aqui, a ordem é para um luto interno, isolado. Por quê? Talvez porque a catástrofe representava uma quebra tão fundamental da aliança que a primeira reação seria esse silêncio atordoado, sabe? Uma introspecção forçada. É uma ótima leitura. O luto silencioso reflete a magnitude da perda. Algumas tragédias são tão grandes que nos deixam sem palavras. A mensagem era: o que está para acontecer é uma dessas. E no meio disso tudo, a gente tem a figura de Ezequiel, um homem obedecendo a Deus no momento de sua maior dor, transformando sua tragédia pessoal num último apelo. Essa ideia de silêncio, aliás, é um tema que percorre o ministério dele de uma forma muito particular, não é?
Nossas fontes indicam que esse evento trágico também marca um ponto de virada relacionado ao silêncio profético que já tinha sido imposto a ele. Sim, isso é fundamental para entender o arco da história. Por um longo período, que o material aponta como sendo de uns 7 anos, Ezequiel estava sob uma restrição divina. Ele só podia abrir a boca para falar quando Deus lhe dava uma mensagem específica. Fora isso, ele devia ficar mudo. O silêncio dele já era um sinal. E a profecia em Ezequiel 24 estabelece o gatilho que quebraria esse silêncio. Qual era? O silêncio seria quebrado precisamente com a confirmação da tragédia. A profecia diz que um fugitivo escaparia da Jerusalém destruída, viajaria por meses e chegaria à Babilônia com a notícia: a cidade caiu. No exato momento em que esse mensageiro chegasse, a boca de Ezequiel seria aberta. Ele não estaria mais mudo. Qual o propósito de orquestrar esse timing com tanta precisão? É como o clímax de uma peça muito bem ensaiada. O propósito era a validação, final e irrefutável. Imagine os exilados. Por anos, eles viram seu profeta mudo só falando palavras de juízo. Aí, um dia, chega um homem esgotado da Judéia e confirma a destruição total. E nesse mesmo dia, Ezequiel começa a falar livremente. A coincidência seria Tão perfeita, tão evidentemente sobrenatural, que seria impossível negar que Deus estava por trás de tudo. Isso levaria os exilados a finalmente reconhecer a soberania divina e a dar um peso muito maior às palavras que Ezequiel diria a partir daquele momento. Então, este capítulo encerra uma era. É a confirmação do juízo, o fim da paciência divina, mas é curioso como o texto aponta que mesmo no meio de tanta escuridão, já se pode vislumbrar uma centelha de esperança. O momento do juízo final é também o que abre a porta para uma nova fase. Perfeitamente colocado. O fim do silêncio de Ezequiel não era só sobre validar o juízo, era sobre preparar o terreno para as palavras futuras. Uma vez que o juízo fosse consumado e a autoridade dele fosse estabelecida, sem dúvida, o ministério dele poderia mudar de tom. Ele poderia começar a falar de restauração. Exato, de esperança de um novo templo, de uma nova aliança. A boca que se abre no dia da tragédia é a mesma que, mais tarde, proclamaria a visão do vale de ossos secos voltando à vida. O material que a gente analisou termina com uma observação poderosa, que essas palavras, mesmo de um tempo tão distante, mexem com a nossa consciência. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, uma ideia para se pensar. O que significa quando a dor mais íntima de uma pessoa, a perda de um amor, um luto proibido, é usada como a metáfora mais poderosa para uma tragédia nacional? De que forma relatos como este nos forçam a questionar as fronteiras que a gente traça entre nossa vida pessoal e um propósito maior, e a considerar como as experiências que parecem mais privadas podem, na verdade, carregar os significados mais universais. Que Deus abençoe todos os ouvintes.